Então, pessoal, voltamos dando continuidade no vídeo, tá? Então, pessoal, a gente parou aqui na questão da consulta, né? Então, a consulta, como eu falei, você vai buscar como que se a norma aplica ou a interpretação da norma jurídica, tá? Então, a gente pode analisar também, deixei aqui algumas legislações logo aqui abaixo, tá? Denúncia espontânea, pessoal. Então, aqui você pode, de acordo com o artigo 138 do Código Tributário Nacional, você pode se manifestar antes de um processo administrativo, né? Antes do fiscal te fiscalizar. Você viu que você aplicou uma norma de forma errada, você pode comunicar ao fisco e com isso você tem um benefício, tá? Eu vou deixar para falar daqui a pouco melhor sobre a denúncia espontânea, que eu vou trazer o artigo aqui na tela. Então, já no processo contencioso, eu vou ter que fazer o quê? Foi instaurado um processo fiscal, né? Então a autoridade fiscal fiscalizou essa empresa, detectou alguma irregularidade. Isso não significa que ele esteja certo, mas no entender dele há uma situação que foi feito, um cálculo foi feito errado, por exemplo, ou foi feito, deixou de pagar, ele vem lá e autua. E nisso abre espaço para quem? Para que o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte, se defenda, apresente a sua impugnação. Tá? Então, basicamente, pessoal, a gente tem que analisar que aqui no processo administrativo fiscal não é um processo judicial, é um processo administrativo, onde o próprio, vamos falar assim, ente, né, que está te fiscalizando, ele é o julgador, diferente do processo judicial. Quando há um processo judicial, né, eu entro, por exemplo, com uma ação contra o Estado, né, ou o Estado entra com ação contra eu enquanto contribuinte, e a gente vai discutir isso na via judicial. Então vai ter um terceiro ali para julgar. E no processo administrativo fiscal, o próprio ente que te fiscaliza, ele tem um órgão julgador que vai te julgar, né? Então há essa diferença aí do processo administrativo. Isso não significa também, pessoal, que caso o contribuinte perca, né, no processo administrativo, que ele não possa ingressar na via judicial. Pode sim, sem nenhum problema, tá? Então aqui, como eu falei, ó, é inexistente uma relação triangular. Como eu falei, com o próprio ente, ele que julga, né? Então, ó, limitação da eficácia das decisões. As decisões são anuláveis, como eu falei, por via do poder judiciário, né? Caso você perca lá, você pode ir para a via judicial. Não possui caráter expropriatório, né? Só pode executar o patrimônio do contribuinte se for por via judicial, através de uma ação de execução fiscal, tá? Outra questão, lei de regência, né? Cada pessoa política ele estabelece as normas, né, no processo administrativo, como eu falei lá, no começo do vídeo passado, onde fala do artigo 24 da Constituição Federal, onde dá essa autonomia. Tudo bem? Então, aqui no processo de consulta, coloquei aqui algumas normas, né, para vocês. Então, inicialmente, funciona da seguinte forma. Você faz uma inicial, né, você vai fazer uma petição, né, para você protocolar junto à autoridade, né, fiscal, o ente ao qual você tem dúvidas, se for Estado, se for município, né, se for Receita Federal. Você apresenta, né, no domicílio do tributário do consulente, de quem está fazendo a consulta, tá? Detalhe, pessoal, a gente tem que separar aqui, ó, domicílio tributário do domicílio civil, tá? Porque o domicílio civil está lá no Código Civil, no artigo 70, onde fala que a pessoa natural, onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Já o domicílio tributário, o consulente, né, quem vai fazer a consulta, no caso o contribuinte, ele pode determinar qual é o seu domicílio tributário, que pode ser divergente do seu domicílio civil, tá? Então, aí, ó, na falta, olha o que diz o artigo 127 do Código Tributário Nacional. Na falta de eleição, né, desse domicílio tributário, a pessoa física, né, vai ser o quê? Vai ser aonde? Residência habitual, ou sendo incerto ou desconhecido. Então, a residência habitual, caso ele não faça a eleição de qual é o seu domicílio.
Se for uma pessoa jurídica de direito privado, local ou sede de cada estabelecimento, tá? No fato ocorrido. Se for uma pessoa jurídica pública, direito público, qualquer de suas repartições, tá? Então, basicamente, é isso aí. Não sendo possível, olha o que diz aqui, não sendo possível as hipóteses anterior, ou se impossível, ou que dificulte a arrecadação ou fiscalização, considere o local dos bens ou da ocorrência do fato. Isso está previsto lá no artigo 127, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, tá? Então, quem são os legitimados aí, ó? Basicamente, ó, o sujeito passivo da obrigação, né? O órgão da administração pública ou a entidade representativa da categoria, tá? Então, esses aqui são basicamente quem pode fazer a consulta. Quando você faz a consulta, você pode mandar para a unidade central, né? Ou para a unidade descentralizada. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, a unidade central. Mando para quem? Para a COSIT, para a Coordenação Geral de Tributação. E na unidade descentralizada, vai para a DICID, Divisão da Tributação das Superintendências Regionais, ou para a coordenação da área da COSIT. A Instrução Normativa 1396, tá? No artigo 22, ele diz: existindo solução de consulta, COSIT, ou solução de divergência, as consultas com o mesmo objeto serão solucionadas por meio da solução de consulta vinculada. Então, olha o que está dizendo aqui. Se há já uma solução de consulta onde fala sobre esse mesmo assunto que você está consultando, então a solução vai ser o quê? Vai ser uma solução vinculada, porque já tem outras consultas relacionadas a esse tema. Então não precisa ir para os órgãos, analisar aquela situação. Se já há uma consulta, vai ser a solução de consulta vinculada. Olha o que diz o parágrafo único aí. A solução de consulta vinculada, assim entendida como a que produz um entendimento constante na solução de consulta COSIT ou solução de divergência, será proferida pela DICID ou pelas coordenações. Então, aqui que a gente entra. Então, quando você já tem uma consulta, né, aqui, ó, onde eu falo DICID ou coordenações das áreas de COSIT. Então, vai vir para essas duas aqui, que já faz o quê? Já usa a solução de consulta vinculada, tá bom? Então, basicamente, aqui nós temos uma instância única, tá? Perante aí a Receita Federal, né? Em regra aí, não cabe recurso, tá? Cabe um recurso especial no prazo de 30 dias se houver divergência relativa à mesma matéria. Ou seja, porventura, houve consultas sobre o mesmo teor e houve divergência ali no entendimento, tá? Você identifica isso, aí sim vai caber recurso, tá? Mas em regra não cabe recurso. Aqui a instrução normativa, né? É a instrução normativa 1396, no artigo 24, diz: compete à DICID e às coordenações da área da COSIT proceder ao exame do processo, elaborar a consulta, declarar a ineficácia da consulta, declarar a vinculação da solução de consulta e realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial. Então, você vê aqui que ele está citando a quem compete. Aqui foi a DICID e as coordenações. Serão esse e esse aqui, tá? Vamos para frente. Então, basicamente aqui, dos requisitos, né? Está na mesma instrução normativa que a gente acabou de comentar. Então, a consulta ela deverá ser feita o quê? Por escrito, né? Tem um modelo nessa instrução normativa, né? Vou também estar disponibilizando para vocês, né? Que vai ser dirigido à autoridade competente, tudo bem? Apresentada na unidade da Receita Federal do domicílio tributário do consulente. Como a gente falou, o domicílio tributário que o consulente, né, o contribuinte, ele vai lá, ele elege, né? E existe outra forma, agora com a era digital também, da gente, por meio do ECAC, né, da Receita Federal, você formular por meio eletrônico, né? E existe também a possibilidade impressa, tá? A consulta deverá atender os seguintes requisitos: identificação do consulente, tem que se identificar, né?
No caso de pessoa jurídica, nome, endereço, telefone, e-mail, né? Cópia do ato constitutivo da empresa, né? O contrato social, o requerimento de empresário, por exemplo, se é empresa individual, né? Que não tem o contrato social, né? E sua última alteração. No caso de pessoa física, ó, nome, endereço, né? E-mail, atividade profissional, CPF, né? No caso da pessoa jurídica ali, ou um representante, que é muito comum, normalmente a gente fazer a consulta por causa de uma pessoa jurídica. Então tem que ter a identificação do representante legal, né, ou procurador, né, documento com foto e tal. Então aqui são os requisitos para que você possa formular a sua consulta dirigida para o ente ao qual você pretende ter a resposta a respeito de determinado assunto. Tudo bem? A gente finaliza por aqui e vamos daqui a pouco para o próximo vídeo.